Milionários, mercado segue uma chatice. Hoje, sábado, mercado devolveu toda a alta dos últimos dias, tempo gráfico de 3 dias, devolveu toda a alta. Fomos lá no extremo do canal ou de uma possível bandeira de baixa, como vocês podem ver aqui, e não conseguimos romper a resistência, né? Bom, aqui temos uma média de 21 períodos, no último candle de 3 dias a gente tinha fechado na máxima, mas no outro a gente chegou a romper, porém devolveu tudo e fechou abaixo da média de 8 períodos. Vamos ver as notícias que podem impactar positivamente o mercado de criptomoedas na semana que vem, tá? Bom, eu gosto desse volume aqui acima da média no tempo gráfico de 3 dias, como vocês podem ver, porém, esse candle aqui anula toda essa alta aqui, ó. Isso porque a gente fechou abaixo das médias e agora essa zona de resistência dos 70.800 mais ou menos, tá difícil. O Bitcoin não tá conseguindo romper, até tentou, mas já tá voltando para baixo. Bom, tempo gráfico diário, média de 8 está servindo como resistência nos últimos 3 dias, não está conseguindo romper também. Bom, vamos analisar e ver as notícias que podem impactar positivamente ou não, né, o Bitcoin na semana que vem. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Galera, é incrível a inteligência artificial. A nossa comunidade, mesmo enquanto está dormindo, está lucrando. Olha o rendimento que essa IA Copy Trader nos trouxe no dia 20, agora sexta-feira, ontem, 12,4%. Já são dezenas de pessoas. Esse copy eu abri na semana passada, já são 48 pessoas, sendo que no nosso grupo, a nossa comunidade, já são 249 pessoas. Eu vou estar deixando na descrição para vocês. Em apenas 7 minutos, vocês vão ver este vídeo de 7 minutos e vão aprender a cadastrar, a criar a conta copy, a fazer o depósito e a copiar essa IA aqui dentro da última corretora. Tá? O link de cadastro vai estar aqui e em apenas 7 minutos você vai estar lucrando junto conosco. Lembrando, é mercado, é renda variável, obviamente que tem seus riscos, não existe nada perfeito, senão estava todo mundo rico, milionário, mas os resultados falam por si só. Já somos 48 pessoas aqui no copy. Links na descrição deste vídeo. Bom, galera, vamos lá. Essas são as notícias que podem impactar o mercado na semana que vem. Os Estados Unidos e o Irã estão discutindo os termos para possíveis negociação de paz, segundo a Axios. O acordo poderia incluir a reabertura do Estreito de Hormuz e limites ao programa de mísseis do Irã. Seria uma notícia obviamente positiva, né? Porque o petróleo provavelmente iria cair, pode desabar se isso de fato acontecer, e ativos de risco voltam a ficar atrativos, né? Agora, poucos dias atrás a gente viu uma alta considerável no Bitcoin, isso porque o petróleo deu uma flochada, o petróleo caiu e ativos de risco tendem a se beneficiar, né? Nesses dias aqui houve rumores de possível fim da guerra, porém as coisas começaram a se agravar e não teve fim, tá? E, inclusive, a produção de petróleo caiu, né, cerca de 20% lá nos países do Oriente Médio, impulsionando ainda mais os preços do petróleo para cima, né? Inclusive o Brent, a gente pode ver que fechou aqui praticamente nas máximas, mas está extremamente sobrecomprado, o que sugere, né? O gráfico ele antecipa, o gráfico ele avisa, né? O que sugere que o petróleo pode ter uma caída a qualquer momento, né? Então, o gráfico nos diz sim que a qualquer momento poderá ter, quem sabe, o fim da guerra e as notícias estão aí, tá? A guerra entre o Irã e os Estados Unidos provavelmente terminará na semana que vem e os mercados estão começando a precificar. Há apenas uma semana
este analista aqui, né, disse, né, que a guerra entre o Irã e os Estados Unidos terminaria em 1 ou 2 semanas e que os preços do petróleo americano não voltaria a ultrapassar 120, tá? Bom, aqui tem toda a postagem, etc. O que eu quero dizer sobre isso é que se de fato a guerra terminar na semana que vem, encontrarem um acordo ali, tudo volta a normalizar, tá? O Fed está pressionado por conta da inflação, a alta do petróleo gera inflação global, todo mundo sente, você sente, eu sinto, o mundo todo sente, e isso finalizando, obviamente, a gente vai ter um impacto aí, né, nos próximos 1 ou 2 meses nos dados do Fed, mas depois tende a flouchar, o petróleo tende a cair, ativos de risco ficam atrativos e, cara, para o nosso mercado é a melhor coisa que pode acontecer agora, seria o fim desta guerra, certo? Com isso, quem sabe, né, mais para o meio do ano o Fed poderia reduzir as taxas de juros, o que também é bastante benéfico. Em um primeiro momento, vai sentir uma inflação um pouquinho mais pesada, certo? Mas depois a coisa tende a afrouxar e, quem sabe, o Fed pode cortar juros e ativos de risco como ações, Bitcoin, etc., voltam a ser atrativo, liquidez volta impulsionando esses ativos para cima, tá? Mas também tem outras notícias positivas. O Fed vai fazer a maior injeção de liquidez na próxima semana, né? Mais de 16 bilhões em recompra de títulos vai acontecer na semana que vem, tá? Então, liquidez vai entrar na próxima semana do mercado. Olha só, notícia extremamente benéfica. A Casa Branca e legisladores americanos teriam chegado a um acordo preliminar sobre as regras das stablecoins para avanço com um projeto de lei que rege a estrutura do mercado de criptomoedas. A proposta limitaria os juros sobre ativos passivos, permitindo ao mesmo tempo certas recompensas baseadas em atividades, tá? Bom, isso aqui é bom para alguns projetos, mas também não é muito bom para as stablecoins, porque os bancos, eles podem até chegar a um acordo lá na Casa Branca, mas os bancos não querem mais que stablecoins tenham rendimentos passivos, ou seja, staking, stablecoin, USDT, etc. Esquece, né? Isso aí iria acabar porque tira a vantagem dos bancos, né? Isso aí acaba atrapalhando os bancos e eles não querem que haja fuga de capital deles para stablecoins pagando juros melhor que eles mesmos, entendeu? Então, stablecoins não poderão oferecer os juros passivos livremente, tá? Ou seja, deixar o USDT, o USDC parado e ganhar rendimento automático tende a ser restringido. Conta remunerada, estilo banco dentro de cripto, pressionado, né, e regulado, né? O que pode existir ainda seria stake, DeFi com estrutura mais clara, protocolos que não pareçam depósito bancário disfarçados, produtos com risco explícito não garantidos, tá? A tradução direta disso tudo, o governo quer evitar que stablecoins virem um banco paralelo sem regulação, tá bem? Bom, por que isso importa para o mercado como um todo, né? Stablecoins é a base de liquidez do mercado cripto. 80% do volume cripto passa por stablecoins, certo? Eles são literalmente o cash do mercado cripto, tá? Então, se muda isso, muda completamente tudo, tá bem? Bom, o impacto no mercado no curto prazo seria menos incentivo para assegurar stablecoins. Sem o yield, dinheiro parado perde atratividade, tá? Isso pode gerar mais volatilidade, mais rotação de capital, tá bem? Bom, mas aí também tem algumas criptos que se beneficiam bastante disso, né? Como o Ethereum. O Ethereum, por exemplo, é uma das criptomoedas que mais deve se beneficiar, porque a base do DeFi regulado pode absorver a liquidez com estrutura mais compliance. O Bitcoin, obviamente, né, também vira reserva principal, capital sai de stablecoins e entra em Bitcoin. Aí existem outros projetos paralelos que eu vou estar mencionando mais para frente aqui para vocês, tá? Que são os projetos de infraestrutura e tokenização. Bom, últimas notícias, chances
de a legislação sobre a estrutura do mercado de Bitcoin e criptomoedas ser sancionada esse ano, aumenta aí para 69%, né? Então, cara, as coisas tendem a dar certo. Fim da guerra, né? Estão chegando a um acordo lá na Casa Branca sobre stablecoins e bancos. A lei Clarity ACT, a lei da clareza, né? A lei que tende a trazer uma regulamentação sofisticada para o mercado de criptomoedas, pode estar prestes a ser aprovada a qualquer momento. Cara, tem tudo para o mercado de criptomoedas decolar para cima. E se liga só, na semana que vem o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara realizará, né, uma audiência sobre tokenização e o futuro dos mercados de capitais na quarta-feira, 25 de março, às 10 horas. E, para finalizar, né, se liga só, eu venho alertando os senhores e as senhoras que a dominância do Bitcoin está prestes a colapsar, tá? A dominância acaba de entrar na zona de rejeição de 58% a 64% no gráfico mensal. 2018 rejeitado aqui, mega temporada de alta, né? 2021 rejeita na mesma situação em que se encontra agora, também teve uma temporada. E 2026 estamos aqui novamente. Quando o BTC dominância romper este nível, as altcoins vão disparar. Melhor zona de acumulação de altcoins, na minha opinião agora, tá? Então altcoins estão no limbo, no fundo do poço, e a dominância do Bitcoin tá querendo colapsar para baixo. Falta de aviso não é para os senhores e as senhoras. Eu venho alertando e o mercado pode explodir. As altcoins podem ter a sua temporada, a sua alt season a qualquer momento. Não diga que eu não avisei depois, tá? Bom, então, várias notícias positivas semana que vem. Vamos ver aí se o mercado vai subir ou não. Se a guerra terminar, eu acredito que o mercado pode decolar para cima, tá? Aí a gente tem aqui também, ó, tempo gráfico semanal, o Ethereum, né, contra o Bitcoin, que teve uma subida boa aí nos últimos dias, né? A gente viu que estava totalmente lateral, subiu bem, corrigiu, está fazendo teste de beds e está querendo voltar a subir, né? A gente teria um alvo aproximado no 0.032. Se a dominância do Bitcoin derreter na semana que vem, eu acredito que as altcoins pode subir bem aí, tá? O Ethereum vem se mantendo também nas médias, tá? Tá na sua zona de suporte aqui, subiu bem, corrigiu, vem lateralizando com potencial para voltar para cima. Lembrando que se o Bitcoin, de fato, derreter para baixo, galera, tá? A gente tá aqui, ó, numa zona de resistência, que é a média de 8. Se o Bitcoin fazer pivô de baixo e vir testar essa zona aqui, ó, dos 68 mil e perder para baixo, aí pode estragar tudo, tá? O Bitcoin pode cair ainda mais para baixo. Tempo gráfico de 2 semanas do Bitcoin, a gente pode ver aqui uma espécie de bandeira, né? Uma espéciezinha de bandeira. A gente teria uma média, que é a média de 200 períodos ali por volta dos 45 mil dólares. Então, se a gente perder essa bandeira aqui, o Bitcoin, ele pode, tá, cair para baixo. Aqui a gente perdeu essa bandeira, tá? E o Bitcoin, ele buscou a projeção. Agora, se a gente perder essa estrutura aqui, meu querido, dos preços atuais, o Bitcoin poderia cair aí em busca dos 45 mil dólares, tá? Vamos ficar esperto, vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Mas, tempo gráfico de 2 semanas, a gente está em sobrevenda no estocástico. Tempo gráfico de 1 semana, fundo duplo no estocástico com sobrevenda, cruzamento de médias. Cara, estamos numa zona de suporte aqui extremamente relevante na POC, junto da média de 200. É difícil dizer o que pode acontecer aí nos próximos dias, tá? Ainda mais com essa guerra terminando, grandes leis de regulamentação cripto prestes a ser aprovadas, Casa Branca e bancos entrando num acordo regulatório sobre stablecoins. Cara, tá difícil de dizer de fato o que pode acontecer, visando que o petróleo também tá, cara, nas máximas das máximas, pode vir para baixo com o fim da guerra e criptomoedas pode decolar. Então aí fica meio que difícil, tá? Destaque agora, destaque para a minha criptomoeda que eu estou acumulando muito junto com a minha comunidade, a Sky. Olha só esse candle semanal, perfeito, galera. Candle semanal na máxima,
topo histórico logo ali no 0.095. Tá? Essa criptomoeda rompendo o topo histórico, ela pode ter uma decolagem muito forte para cima. Após rompimento de topo histórico, eu vejo possibilidade, alvos para a criptomoeda Sky, que é uma atualização do protocolo Maker, um dos principais protocolos DeFi, que teria a se beneficiar muito também de todas essas notícias que eu acabei de falar, tá? Bom, primeiro alvo seria 0,3, depois 0,19, 0,25, tá? Então existe uma alta possibilidade dessa criptomoeda aqui explodir nos próximos dias, tá? Ainda mais se essas leis forem aprovadas aí, tá bom? Então fiquem espertos. TVL da criptomoeda Sky também tá absurdo, né? Crescendo cada vez mais, e ela é uma criptomoeda em uma melhora do protocolo MakerDAO. Bom, o que mais que a gente tem aqui subindo hoje? Não tem muitas oportunidades, né? RDNT subindo bem, ó. Mercado cripto sem grandes oportunidades no dia de hoje, tá? Bom, criptomoeda que eu ficaria de olho, então, criptomoeda que pode explodir fortemente para cima aí nos próximos dias, pegando nossos alvos, tudo aí, é a criptomoeda Sky, tá? Com alta probabilidade de explosão após rompimento de topo histórico. Então, fica esperto com a criptomoeda Sky. E lembrando, né, links na descrição do vídeo aí para você que quer se juntar ao nosso copy da última e ter rendimento absurdo como o que a gente está tendo, mesmo dormindo, né? A IA fica trabalhando para nós aí durante todo o dia, de segunda a sexta, operando o ouro, né? Então não perde essa oportunidade, link na descrição. Um abraço para todos, tamo junto e a gente se vê em breve num próximo vídeo.